Abram suas Bíblias na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 17. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Primeira vez que eu estive aqui em Caucaia, era ali uma congregação pequenininha, já aumentou e vai aumentar mais ainda, né? Amém. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Eu oro depois da mensagem pelos irmãos, visto que o pastor já orou por mim. Meus irmãos, se nós queremos salvar um povo, nós precisamos plantar uma igreja no meio desse povo. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e no final de Mateus, fazei discípulos de todas as nações, aí nós vamos para o livro de Atos, o que nasceu foram igrejas. Muito interessante isso, pastor. Jesus não usou o termo igreja quando ele mandou. Ele diz, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, mas o livro de Atos nascem as igrejas. Certeza absoluta que o nascimento de uma igreja é o cumprimento da grande comissão. As igrejas nasceram no livro de Atos. Primeira, segunda, terceira viagem missionárias, as viagens missionárias de Paulo, pregando igreja na Ásia, depois na Macedônia, e prova de que Deus gosta da igreja. Uma igreja como a nossa aqui, ela não salva, ela não é redentora, mas é o melhor caminho para a salvação. Os antigos chegavam a dizer que não há salvação fora da igreja, nesse sentido, que todo salvo vai procurar uma igreja, todo salvo precisa de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se ele é do corpo de Cristo, ele tem que fazer parte dessa igreja visível, militante. A teologia sistemática diz que existe a igreja militante e a triunfante. Militante é essa que está por aqui, militando, e a triunfante, os crentes que já foram para a eternidade. E Paulo gosta de igreja, Paulo ama a igreja, Paulo vive a igreja, ele entende que essa igreja toda imperfeita, ela é corpo de Cristo e ela tem o seu lugar. E esse texto, Paulo exalta a igreja de tal forma, ele a destaca, e eu quero ver aqui 4 pequenos destaques aqui, nesse pequeno texto, que representam uma igreja como a nossa aqui, como outras igrejas no mundo inteiro. A primeira característica dessa igreja aqui que Paulo está citando é que ela é sempre uma igreja vencedora. A igreja é sempre vencedora. É por isso que ele diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre. A igreja, ela está destinada a ser vitoriosa. No final de Apocalipse, a igreja sobe, então ela já venceu. A igreja já venceu. Não existe possibilidade nenhuma da igreja ser eliminada da face da terra e nem derrotada, porque o final de Apocalipse diz que a igreja sobe. É o destino, ela é triunfante. A igreja, ela sempre vence, ela não perde. Ela pode ser até, obrigado, irmão, circunstancialmente abalada. Vejam os irmãos, por exemplo, se a gente pegar a trajetória da igreja. A perseguição de Herodes naqueles primeiros anos, depois a perseguição dos imperadores, ali até Constantino, e quando Constantino
ordenou que parasse com a perseguição da igreja, já existiam 2000 templos, só nos 3 primeiros séculos. Quando chega a Inquisição e depois a Reforma, a igreja nunca foi derrotada. Ela já foi apedrejada em alguns lugares, mas ela é sempre e será sempre vitoriosa. Na China, existe os crentes na China são mais do que o número dos comunistas. O Partido Comunista na China tem 90 milhões. A igreja tem 110 milhões de membros na China. Isso, assim, conhecido, para demonstrar como a igreja ela é sempre vitoriosa. E aqui, meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo ele não está dizendo que essa igreja aqui, triunfante, ela não tem suas lutas. O próprio apóstolo Paulo tinha luta com essa igreja. Essa igreja de Corinto ela era toda desvirtuada. Ela tinha divisões enormes. Mas Paulo diz, graças a Deus, que em Cristo e só em Cristo, Ele nos conduz em triunfo. É interessante que essa palavra triunfo, quando Paulo usa essa mesma palavra em Colossenses, capítulo 2, verso 15, que diz que Jesus triunfou sobre Satanás na cruz, é a mesma palavra, é a mesma. No grego é tiriambus, isto é, Jesus foi vitorioso sobre Satanás na cruz. E Paulo diz assim, a mesma palavra, a mesma vitória de Cristo na cruz, a igreja tem no mundo. Por isso ele dizia assim, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se não for em Cristo, não tem jeito, né? A igreja não é triunfante porque tem boa liderança. Precisa. Ela é triunfante porque alguém venceu na cruz, alguém pisou na cabeça do inimigo, alguém decretou a sua derrota, alguém implantou a igreja, Jesus fez a igreja nascer em Atos 2, Jesus enviou o seu Espírito Santo para habitar na igreja. Dessa forma, a igreja, ela é sempre foi, sempre será uma igreja vitoriosa. Esse grupo aqui, pequeno ainda aqui em Caucaia, é um grupo destinado a ser vitorioso. E vitória sobre o quê, meus irmãos? Então, isso é bom a gente saber. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a oposição. Não é que a gente quer que os inimigos sejam, que Deus vá lá e dê um tranco neles, né? Eu conheci um irmão que ele falou, meus irmãos, orem por mim, eu estou orando, ele tinha uma escola de datilografia, naquele tempo que fazia datilografia, né? Eu estou orando porque tem aqui na cidade um concorrente, eu estou orando para ele quebrar. Eu quero que a igreja ore para que ele quer. Eu falei, não, irmão João, até não, irmão João, vamos orar para Deus abençoar o senhor e abençoar ele também, né? Não vamos orar assim, não. A igreja é vitoriosa não é orando pelo inimigo. A igreja é vitoriosa escondendo-se atrás da cruz de Cristo. Um puritano disse certa vez, marquei um encontro com o diabo. Aí ele diz, atrás da cruz de Cristo. Porque atrás da cruz de Cristo o diabo não vai, né? Então, a igreja é sempre vitoriosa. Nós estamos aqui para ganhar pessoas, vitoriosa na evangelização, vitoriosa na oração, vitoriosa nas bênçãos, vitoriosa na expulsão de demônios, vitoriosa porque ela é a agência de Deus nesse lugar, e Paulo diz que ela é sempre conduzida em triunfo. E mesmo quando a igreja passa por dias difíceis, nós já temos o veredito, ela vai vencer. É um filme que tem aqueles capítulos que você já vê o último. Se você ler o último capítulo da Bíblia, você não tem dúvida nenhuma de que a igreja vai subir, ela é noiva, ela está destinada às bênçãos do Senhor. Deus gosta de igreja, Deus ama a igreja. Eu lamento sem igreja, a gente fala com eles. Conheci um homem que era pastor de igreja, não era da nossa denominação. O encontrei tempos atrás, no ano passado até, na porta de um hospital. Ele era um pastor. E eu disse assim, e aí, pastor? Eu, não estou pastoreando mais, não. E o senhor está frequentando onde? Ele diz assim,
Não estou frequentando nada não. Pastor Luiz César, eu descobri, e aí ele usou sim aquele ar de santidade, né? Eu descobri que a fé é individual. A fé é individual. E eu pensei, meu Deus, me dá sabedoria para responder para esse homem. Aí eu parei um pouquinho e falei, meu irmão, de fato, a fé salvadora e redentora é individual. Ninguém pode salvar ninguém. A mãe não pode salvar um filho, o pai não pode salvar um filho, o marido não pode salvar a esposa e vice-versa. Cada um tem que ter um encontro maravilhoso com Jesus. Mas o exercício da fé é coletivo. É na igreja que você usa os dons. Então, o senhor tem dom? Tem. E onde é que o senhor usa os seus dons? O senhor ministra a ceia para o senhor mesmo, na sua casa, pastor? Falei para ele, irmão. Como é que o senhor ministra os dons? Como é que o senhor tem o cântico congregacional? Como é que o senhor vê aqueles textos na Bíblia de instruí-vos, aconselhai-vos, exortai-vos, tudo no plural, tudo para a igreja. É que existem bênçãos que são para a igreja, e a igreja é muito vitoriosa. Por isso, queridos irmãos, uma aplicaçãozinha final. Você pode até não gostar da igreja, a igreja tem problema demais, a igreja tem muito problema, tem. Estava citando MacArthur, nos Estados Unidos, ele formou e foi para uma igreja antiga. Ele ficou lá 2 anos e aí ele chamou o bispo lá da denominação e disse assim, olha, eu não estou gostando de ficar aqui os presbíteros são todos assim, querem mandar na igreja, a igreja é cheia de problema, eu queria começar uma igreja que eu forme a minha própria liderança, que eu ensino do meu jeito, eu acho que eu vou me sentir mais à vontade com essa igreja. Aí o bispo mandou ele para o interior, para uma cidadezinha menor, e depois de uns 2, 3 anos, ele começou a igreja, estava lá, aí ele falou, MacArthur, e o bispo perguntou, e aí? O que você me diz dessa sua experiência de ter começado uma igreja nova? Ele falou assim, pastor, eu já sei qual que é o problema. Deus insiste em mandar para onde eu estou só pecador. Deus insiste nisso aí, né? A conclusão que ele chegou é que a igreja, toda igreja tem problemas. Porque ela está caminhando ainda, ela é militante, ela está em formação, ela é um edifício em construção, ela é uma lavoura que está crescendo conforme lemos. Mas a igreja de Deus, e ela será sempre vitoriosa. Amém? Segunda característica desse grupo que Paulo está citando, dessa igreja, é que ela não só vence o mundo, mas ela abençoa. A igreja é sempre abençoadora. Olha aí o que diz o texto, verso 14. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, verso 15, para com Deus o bom perfume de Cristo. A igreja ela não está aqui para bater no mundo, ela está aqui para abençoar o mundo. Por isso eu digo, a gente não tem que ficar assim brigando para que a escola de datilografia da mulher, do homem lá feche. Nós perfumamos o mundo. E a ideia aqui, meus irmãos, presta atenção, é possível que a ideia aqui seja do exército romano chegando, o exército mais vitorioso do mundo, ele venceu a guerra, ele vai entrando em Roma, e as mulheres vão jogando rosas, e os sacerdotes vão jogando incensos em homenagem aos seus deuses, enquanto o exército vitorioso vai chegando. E aí, quando o exército vitorioso vai chegando, perfume no ar. A vitória do exército perfuma o ar. As rosas e o incenso aos deuses. Essa é a ideia. E a ideia é que a igreja aqui, ela exala o bom perfume de Cristo. E a gente pergunta assim, qual é o bom perfume de Cristo? O versículo responde, versículo 14, no finalzinho diz, em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui é fazer Jesus conhecido. Como é que uma igreja como a nossa aqui em Caucaia,
ou as representadas pelos irmãos, exala o bom perfume de Cristo. Verso 14. Demonstrando, apontando Jesus, fazendo Jesus ser conhecido. O bom perfume de Cristo aqui não é fazer ação social, não é distribuir cesta básica, pode até ajudar. O bom perfume aqui é fazer Jesus conhecido no lugar onde nós estamos. Esse é o perfume. As pessoas não querem saber do seu perfume, é o perfume de Cristo. E aqui Paulo responde, é a fragrância do seu conhecimento. Quando você anuncia Jesus, quando você verbaliza Jesus, quando você faz Jesus ser conhecido por alguém, é ali que você exala o bom perfume de Cristo. Porque isso vai para a eternidade, não é? É isso que vai para a eternidade. Então a igreja aqui, ela é abençoadora. Ela é abençoadora quando ela gasta o seu tempo para evangelizar um grupo. Meus irmãos, eu tenho falado isso, eu tenho uma certa preocupação na nossa denominação, e os colegas sabem disso, que é muito fácil uma igreja se perder no objetivo pela qual ela existe. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, não foi para melhorar o mundo. O Antigo Testamento está cheio de pequenas histórias de Deus salvando o mundo e condenando ao mesmo tempo. A arca, escolhendo Israel. Então Deus vai preparando para dizer assim que Ele vem para salvar o mundo. Eu disse ontem, lá com os pastores, o apóstolo Paulo nunca entregou comida, um pedaço de pão, para uma pessoa que não é crente. Nunca. Ele nunca fez ação social como não crente. Nunca. Não estou dizendo que é pecado, estou dizendo que Paulo não fez. Toda ação social era para a igreja. Eram os da fé, os domésticos da fé. Né? Com quanto é possível que tenha feito, mas na Bíblia nós não temos. Muitas das nossas igrejas estão gastando muito tempo com suas programações, gastando dinheiro com jantares, com festa de pijama, com encontro de casais. Nada disso é errado. Mas no orçamento final da igreja, pouca coisa está sendo gastada com a evangelização das pessoas. Pouco esforço evangelístico. Muito barulho, muita festa. Esses dias eu vi uma foto das mulheres lá fazendo uma festa dos anos 60, as mulheres da igreja, tudo vestido de anos 60. Meu Deus do céu! Mulher não tem nada mais importante para fazer na obra de Deus, não? Do que ficar fazendo festinha de anos 60. Pessoas se perdendo ao nosso lado. A igreja precisa ser objetiva na evangelização, porque é assim que ela exala o bom perfume de Cristo. E corrobora com isso a próxima característica da igreja, além dela ser uma presença vitoriosa e abençoadora, é uma presença alertadora, porque, olha, meus irmãos, nesse versículo 15 mesmo, diz assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, vírgula, agora aqui acaba todo o romantismo, toda a beleza do texto acaba aqui, porque diz assim, no final, na metade do versículo 15, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Nós não somos o bom perfume de Cristo, que faz Jesus conhecer e uma pessoa é salva? Aí Paulo diz aí, para com estes que se perdem, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. E isso é tão grave que ele diz, quem porém é suficiente para estas coisas, isto é tão sério a gente saber que a mensagem do Evangelho tanto salva como condena. O comentarista Cruz, falando sobre os soldados que vêm vitoriosos e tem o bom perfume da cidade sobre eles, ele diz que no segundo pelotão tem os soldados derrotados. Na frente, os vitoriosos. Paulo diz, nós somos o bom perfume de Cristo para os que são salvos, ilustrando pelos soldados vitoriosos. Mas aí depois, lá atrás, vem soldados amarrados, gente escravizada, com a mão decepada,
gente que vai morrer, gente que vai sofrer o castigo de Roma, gente que foi humilhada pela guerra, gente que foi trazida como escrava, como restolho de guerra. E aí o apóstolo Paulo, vendo isso, ele diz: é assim com o Evangelho. O Evangelho tanto é salvador, como é também condenador. O autor aos Hebreus 11:7, diz que pela fé, por exemplo, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos e que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Ora, os irmãos já prestaram atenção nisso que diz em Hebreus 11:7? Pela fé, Noé construiu uma arca que salvou a sua casa, e a arca condenou o mundo. Na prática é assim, meus irmãos. A igreja aponta para a cruz de Cristo e diz: Jesus salva. Mas a igreja com a outra mão diz: mas se você não vier, Jesus condena. O sangue da aliança é redentor e condenador. A arca salvou alguns, mas condenou o mundo inteiro. E nós precisamos também de ter essa mensagem um pouco mais dura. E aí, meus irmãos, eu penso que nós, como igreja, às vezes nós floreamos muito, né? Às vezes nós queremos fazer uma igreja tão gostosa. Soube de uma igreja, pastor Natanael, que agora tem lá uma discoteca em Brasília. Então terminou a juventude, para não perder, para não ir para a rua, vai dançar lá dentro da igreja mesmo. Conheci uma igreja que tem MMA dentro da igreja. Eles oram: Senhor, abençoa, e deita o porrete um no nariz do outro. E uma igreja atrativa, uma igreja benfazeja, uma igreja que todo mundo quer participar, igreja inclusiva, que não fala mal do pecado, que aceita homossexuais, aceita qualquer tipo de divórcio, aceita tudo. E olha, meus irmãos, muita gente está indo para o inferno porque nós somos educados demais. Às vezes um filho seu está indo para o inferno porque você nunca confrontou. Conheci um pastor, e a filha, dando um testemunho, disse que ele falava para os seus filhos adolescentes: não, menininho, menininho do papai, anjinho de Deus. E os meninos foram virando adolescentes e se desviaram. Um dia ele reuniu os três e falou: vocês vão para o inferno. Aí um mais esperto falou: e aquele negócio de anjinho de Deus? Acabou. Vocês vão para o inferno. Às vezes o pai tem que dizer para o filho: filho, você vai para o inferno se você não tiver uma experiência maravilhosa com Deus. Talvez Noé, construindo a arca, dissesse, porque diz que ele era pregoeiro da justiça, que as pessoas precisam conhecer a Deus. Às vezes, muita gente vai para o inferno porque a igreja é educada demais, a igreja é show demais, a igreja é boazinha demais, a mensagem é aduladora demais, e muita gente vai se perder. O fundador da nossa denominação, se os irmãos lerem aquele livro, Aventuras com a Bíblia no Brasil, Frederic Charles Glass, ele saiu pelo interior de Goiás uma vez para vender Bíblia. Ele queria vender Bíblia. Ele nunca dava uma Bíblia para ninguém. Ele não dava. Ele dizia que se você der, a pessoa não valoriza. Você tem que vender. Ele trocava a troco de banana, sabão. Uma vez, ele andando numa das ruas aqui no interior de Goiás, no livro fala a cidade, não me lembro bem, ele orou: Senhor, eu preciso falar para alguém. E ele olhou assim, tinha um muro, uma casa alta, ele viu uma senhora lá. Ele voltou, bateu na porta e falou assim: minha senhora, eu gostaria de vender um livro precioso, um livro que vai transformar a vida da senhora, um livro maravilhoso. Aí ela falou assim: não quero, e foi fechar a porta. E ele colocou a botina. Colocou e não deixou fechar. Aí, mas como a senhora não quer? Como que a senhora não quer algo que a senhora nem perguntou o que é? É um livro da Bíblia. Não, eu não tenho dinheiro.
Aí ele falou assim, olha, se a senhora tiver meio quilo de feijão, a senhora vai ficar com essa Bíblia. Ele falou, não tem. Aí ele faz um comentário, porque ele estava escrevendo especialmente para os ingleses, ele falou assim, no Brasil não existe uma casa que não tenha meio quilo de feijão. Aí ele foi citando, não tem nada. Aí fechou a porta. E quando ele estava saindo, ele olhou e viu na varanda da mulher um pedaço de bacon, assim, um toucinho. Aí ele voltou. Ele era triste. Frederico Glass voltou, bateu na porta, a mulher abriu e falou, ó, se a senhora me der metade daquele toucinho lá, a senhora vai ficar com a Bíblia. Aí ela, então espera aí. E muito nervosa, ela foi lá, cortou aquilo lá, deu para ele, pegou a Bíblia e jogou lá em um canto. Alguns anos depois, se não me engano, 2, ele voltou naquela cidade, alguém falou, olha, aqui tem crente nessa cidade, tem crente aqui, tem um tal de Belarmindo que quer que você vá lá na casa dele, conversar com ele. Aí ele saiu, depois da pregação, quando ele chega na casa do Belarmindo, ele viu que é a casa da mulher brava. Aí chegou lá, ele e a mulher crentes. Aí ele, como é que foi isso? Foi o seguinte, ele falou, Belarmindo, eu cheguei em casa, essa mulher estava nervosa demais, estava um siri na lata. Ela estava muito nervosa. Ela falou, um homem que quase que me obrigou a comprar uma Bíblia aqui, eu quero que você jogue essa Bíblia fora agora. Eu nunca mais quero ver esse livro aqui. E ele entendendo o nervosismo da mulher, os maridos já sabem, né? Nessa hora tem que encolher, tem que ficar quietinho, porque uma mulher nervosa, Deus me livre. Então, aqui, aí ele falou assim, não, eu vou jogar fora. Mas eu vou dar uma espiadinha, eu vou dar uma lidinha no que está nesse livro aqui, assim. E começou a ler, meus irmãos. E o Espírito Santo, que é maravilhoso, foi convencendo, os 2 se converteram e foram batizados. Sabe a conclusão que eu chego aqui, meus irmãos? De vez em quando a gente tem que colocar o pé, viu, na porta. De vez em quando a gente tem que ser mais mal educado, mais incisivo, chamar a atenção, falar de Jesus, falar da salvação e falar da perdição eterna. Falar que Jesus, quem não vem a Cristo está perdido. Quem não é por mim é contra mim. Quem não entrar na porta se perdeu. Quem não entrar no céu entra no inferno. E a gente precisa anunciar, antes de atravessar o mar para ser um missionário, atravessar a rua para ser um evangelista, e às vezes até atravessar a porta para conversar com o filho, sentar na cama do filho, sentar na cabeceira ali, meu filho, e agora? Como é que você está? Como é que está a sua salvação? E trabalhar e brigar com a salvação dos seus filhos, e dos pais, e dos maridos, e ter essa convicção de que uma pessoa que não recebe a Jesus vai para o inferno. É por isso que Paulo fala em 1 Timóteo 4,2, prega, quer ouçam, quer não ouçam, quer queiram, quer não, em tempo e fora de tempo, prega a palavra, prega com força, e essa nossa geração tem que pregar com força, não pode pedir licença para pregar não, viu, meus irmãos? Nós temos que ser mais ousados. Esse é o trabalho da igreja militante. Ela é uma igreja vitoriosa, ela é uma igreja abençoadora, mas ela é uma igreja alertadora. Você precisa tomar uma decisão. Você não pode esperar para a eternidade chegar. Você não pode pagar o preço. Uma última ilustração, quando eu estava de lua de mel, eu conheci um marinheiro aqui no litoral paulista, eu e minha esposa, estávamos tomando café na casa dele, e ele falou assim, que ele era marinheiro, e aí o chefe dele, que era um ateu, começava a zombar dele, ele crente, dizendo assim, Aníbal, o nome dele. Olha, você disse que tem céu, e eu não acredito nada disso, não acredito. Ele era existencialista. Acredito que morreu, acabou, não tem nada, não tem nem céu, não tem inferno, não tem anjo, não tem demônio, não tem Deus, não tem diabo. Morreu, acabou, como um animal. Aí o Aníbal orando a Deus, meu Deus, eu quero um dia falar para esse homem, comandante. Aí um dia ele falou, seu comandante, vamos supor que quando você e eu morrermos, lá no céu não tenha nada, de fato o senhor tem razão.
A gente chega do lado de lá, não tem céu, não tem inferno, não tem nada disso aí. Então o senhor não perdeu nada, não foi? Foi, não perdi nada. Eu também não perdi nada. Não perdi nada. Se não tem nada, eu também não perco. Mas, comandante, o senhor já imaginou se a gente chegar do lado de lá e, de fato, encontrarmos o grande trono branco, quando alguém abrir os olhos após a morte, encontrar o trono de Cristo, e Jesus ali não salvador, mas juiz, para condenar eternamente, para lançar uma pessoa no inferno. Se isso acontecer, então o senhor perdeu e eu ganhei. E foi embora. Ele disse que anos depois ele estava lá na Fluminense, a igreja Fluminense. Aí um homem de cabeça branca, um velhinho, chegou atrás. Anos depois, bateu. Ele olhou, era o comandante. Aí ele colocou assim, falou assim: ei, Aníbal, o que você fez comigo? Eu fui embora com aquela palavra e aquilo nunca saiu da minha cabeça, até o dia que eu tive que me render a Cristo Jesus. Aníbal, existe o céu do lado de lá e o inferno, e eu estou pronto. E o Aníbal falou: e imaginou se eu não falasse do inferno? Imaginou se a gente não fala, se a gente não alerta essa geração? Esses que se perdem, esses que vêm no segundo pelotão, todos amarrados pelo pecado, todos escravizados nos seus erros, todos longe de Cristo, sem conhecer o Salvador que nós conhecemos tão maravilhosamente. Por isso que a nossa mensagem ela é abençoadora, mas ela é também condenatória. Ela é forte. Nós temos que dizer para as pessoas, temos que colocar a botina na porta: você vai me ouvir hoje, para que Jesus seja conhecido por essa geração. E finalmente, meus irmãos, a quarta característica desse grupo que Paulo está dizendo aqui é que essa igreja ela é muito criteriosa. Paulo termina, a gente quase não entende, mas Paulo muda, quando no verso 17 ele diz: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Isto é, por que Paulo está dizendo aqui que existe um grupo mercadejando a palavra de Deus? E a palavra mercadejando aqui é fazendo mercado, é vendendo a palavra, é ganhando dinheiro com a palavra. Esse pessoal que quer ganhar dinheiro com a palavra não vai anunciar a mensagem condenatória de Cristo. É isso, é aqui, esse é o link. Quem quer ganhar pessoas e ganhar dinheiro com o evangelho não fala da perdição, só fala de cura, só fala de dinheiro, só fala de vitória, só fala de bênção, só fala de derrotar o inimigo. Ninguém fala de inferno eterno. Nenhum mercadejador da palavra fala de inferno. Por isso Paulo diz: nós falamos que uma pessoa se perde porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Nós não queremos ganhar dinheiro fazendo as pessoas encherem as igrejas com a mensagem de adulação. Antes, é em Cristo que falamos, na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Eu gosto disso aqui, porque Paulo diz que quando um crente se levanta para pregar, seja evangelizar ou um pastor pregando, ele diz: nós falamos a palavra de Deus, a palavra de Deus, na presença do próprio Deus e com sinceridade de Deus. Paulo é incisivo, né? Nada. Calvino dizia que nenhuma vírgula na Bíblia é em vão. É tudo, Deus está aqui. Quando alguém vai e prega na presença de Deus, é como se fosse assim, meus irmãos. Eu estou pregando aqui para os irmãos nessa noite, mas eu tenho que ter a convicção plena de que eu não estou solto para pregar. Eu estou na presença de Deus. Ele me julga. Eu tenho que ter medo aqui, não é dos irmãos. Se os irmãos vão gostar de mim ou não vão. Eu tenho que ter medo de Deus. Eu vou prestar conta para Ele no último dia. É a Ele que eu respondo. Então Paulo diz: não faça para ganhar dinheiro. Não torne o evangelho fácil. Na presença de Deus e com sinceridade diante de Deus, sem fingimento. É assim que a gente prega e não mercadeja a palavra do Senhor. Os obreiros devem ser bem sustentados, meus irmãos.
Paulo diz em 1 Timóteo 5,18 que o trabalhador é digno do seu salário. Obreiros precisam ser bem sustentados. E quando Paulo cita isso aqui, no contexto ele fala que não amordaces a boca do boi que debulha. É uma linguagem muito simples, que o boi estava rodeando com a canga sobre si para moer o trigo. E alguns estavam fechando a boca do boi porque ele também queria comer um pouco do trigo. Enquanto ele trabalhava, Paulo diz, não amordaces a boca do boi que debulha. Aquele que ministra, aquele que trabalha, aquele que ajuda vocês, tem que ser sustentado por vocês. Mas não luxo, não é riqueza. Nenhum pastor fica rico no ministério. Ninguém deveria entrar no ministério se tem alguma vontade de enriquecer. Mas aqui, o que Paulo condena é que existem alguns que estão mercadejando a palavra de Deus. E olha, meus irmãos, se naquela época a fé já era mercado, imagine se Paulo vivesse hoje. Tudo é dinheiro. Tudo que boa parte das igrejas faz é vender o evangelho fácil para ganhar dinheiro. Por isso você tem que escolher uma boa igreja, né? Por isso a igreja cristã evangélica, eu digo, ela é bem-vinda. Ela é muito séria. Nós não queremos enriquecer. Nós não temos na nossa denominação nenhum pastor rico porque foi pastor. Nunca. Quem tem melhor situação, porque às vezes a igreja paga um pouquinho mais, porque a família trabalha, os filhos ajudam. Boa parte dos nossos pastores, quando aposentam, vão morar lá no barracão, no fundo da casa do filho. Alguns nem casa conseguem comprar. Nós não estamos mercadejando a palavra, porque nós estamos alertando essa geração que Jesus salva, nós estamos perfumando o mundo, mas nós estamos avisando que existe um inferno eterno. A porta é larga para o inferno, e são muitos os que entram, mas nós vamos ficar ali avisando enquanto nós pudermos. Uma igreja como a nossa, meus irmãos, os irmãos sabiam que uma igreja chega perto de ser como uma arca de Noé. Toda vez que alguém passar em frente ali e olhar aqui, igreja cristã evangélica, igreja presbiteriana, sei lá, é uma sinalização de que tem alguma coisa errada nesse mundo, senão não precisava de igreja. Uma igreja é uma arca, é um farol, é uma luz. Por isso nós queremos abrir igreja no mundo inteiro. Onde tiver gente, nós vamos abrir igreja. Nós vamos abrir igreja, já temos uma igreja entre os índios, vamos abrir uma igreja agora em Orlando, nos Estados Unidos. Eu tenho um genro e filha que são missionários no Japão, já estão começando um pequeno grupo, já numa outra cidade, para sair da igreja cristã evangélica. Então, nós queremos abrir igreja aqui nessa cidade. E não existe nenhuma cidade no mundo saturada de igreja, viu, meus irmãos? A CEPAL fez essa pesquisa. Será que existe algum lugar no mundo onde tem igreja demais que não precisa mais? Não existe nenhuma cidade no mundo saturada de igreja. Aqui ainda cabem milhares de igrejas. Que Deus abençoe. Que essa igreja que faz 8 anos seja aqui, nessa região e onde Deus mandar. Que seja uma igreja vencedora, o que mais que eu falei? Abençoadora, alertadora e criteriosa. Tá certo? Continue assim, pastor, pregando a mensagem, e a parte material Deus vai dando. Pode ter certeza, não vai faltar nada. Eu não tenho medo, não. O meu medo é pastor ruim, pastor mole, pastor bandido. O meu medo é uma igreja se desviar, mas medo de falta de dinheiro para fazer o trabalho de Deus, eu durmo tranquilo. Eu ponho a cabeça no travesseiro e digo, Deus vai suprir, em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Deus vai fazer a obra. Permita-me orar com os irmãos. Senhor Deus, obrigado pela palavra, obrigado por essa igreja menina, jovem, começando aqui nessa região, já com um olhar de um outro lugar maior do que esse ainda,
com vontade de abrir outros trabalhos, com uma boa formação de liderança. Abençoa a nossa igreja, Pai. Abençoa o pastor Natanael, abençoa cada presbítero, cada diácono, cada membro, cada congregante, cada criança, cada jovem, cada adolescente dessa igreja. Ó Deus, que haja salvação nesse bairro, nessa cidade, muita salvação, Pai. Que os eleitos sejam alcançados, que com força, com educação, mas com coragem, essa igreja cumpra o seu papel. Supra em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. E Pai, se existe entre nós aqui alguma pessoa que ainda não tem, que não é salva, alguma pessoa que não tem certeza da salvação, que ouvindo esse alerta da Tua palavra, se conscientize de que precisa hoje mesmo correr para os braços de Jesus, precisa pedir perdão, precisa se render, precisa mergulhar na pessoa do Salvador, de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.